Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula de hidrologia. Eu sou a professora Thaisa Rabelo e hoje nós vamos falar sobre interceptação da água de chuva pela cobertura vegetal. Bom, pessoal, então alguns autores, né, definem interceptação como a retenção da água da chuva antes que ela atinja o solo. Então, na hidrologia, a gente considera a interceptação apenas pela parcela que ocorre nas folhas da cobertura vegetal, tá? Então, existem alguns outros casos que considera-se, né, a interceptação por outras estruturas, como, por exemplo, os telhados, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente considera como interceptação apenas a parcela de água que é retida pela cobertura vegetal, tá certo? Bom, pessoal, então vamos entender como se dá o processo de interceptação através dessas imagens, tá? Bom, nessa imagem a gente tem aí o início de um evento de precipitação, né? Então, a hora 1 de um evento de precipitação. E aqui vocês estão vendo que começou a chover, né? As gotículas de água estão aqui caindo e encontram a barreira física, que é aqui essa folha, né? Representando aí toda a cobertura vegetal dessa área estudada aqui, tá bom? Como vocês podem ver aqui, algumas gotículas conseguem vencer essa barreira, né, da superfície da folha e se encaminham, então, em direção ao solo, tá bom? Bom, então, ainda no processo de interceptação, a gente agora está no momento 2, né, de um evento de chuva qualquer. Aqui a gente vê que, assim como na imagem anterior, né, o evento de chuva continua, as gotículas continuam precipitando, né, ou seja, caindo. Algumas delas ainda conseguem vencer a barreira física imposta pelas folhagens, né, pela cobertura vegetal dessa área, mas nesse momento, que já é o momento 2 do evento de chuva, a gente começa a reparar aqui sobre a superfície da folha, né, dessa folhinha aqui, que já se encontra uma parcela de água retida aqui, né, nessa superfície, ó. Então, aqui nessa imagem, a gente tem duas pocinhas de água. E aí, no momento que a gente tem essa parcela interceptada, né, essa parcela de precipitação interceptada pela superfície da folha, a gente tem também, né, o início de outra etapa lá do ciclo hidrológico que a gente já estudou, que é a evaporação, né? Então, a partir do momento que essa interceptação começa a ocupar aqui, né, a área dessa folha, a gente começa a ter também a ação da evaporação, né, através da energia fornecida pelo sol, que faz com que essa água, né, volte à superfície, volte, na verdade, volte à atmosfera, né, na forma de vapor de água, tá bom? Bom, então ainda continuamos no processo de interceptação, agora é o momento 3 de um evento de chuva qualquer, continuam caindo gotículas de água, né? A cobertura vegetal ainda é uma barreira física que imposta a essas gotículas. Nós temos ainda algumas gotículas de chuva que conseguem vencer essa barreira e se encaminham em direção ao solo, tá? Mas nesse momento aqui, a gente tem uma parcela ainda maior do que tínhamos anteriormente, né? Ocupando aqui a superfície dessa folha, tá bom? E aí, nesse momento, a gente tem também agindo, né, outra etapa do ciclo hidrológico, que é a contribuição aqui para o escoamento, tá? Então, eu começo a saturar essa superfície aqui, a superfície da folha, né, da cobertura vegetal, e no momento em que
essa saturação começa a se dar, então ela tem aqui a contribuição do escoamento, que vocês podem ver aqui através do caule, e também, né, num próximo momento, talvez ela vença a resistência dessa folha e comece a contribuir aqui, né? Vencendo a água se torna mais pesada do que a capacidade de suporte da superfície da folha e há então o transbordamento aqui, tá bom? Bom, então aqui, né, dentro do processo de interceptação, a gente tem as 3 etapas que nós demonstramos aqui através dessas imagens, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem a folha seca, né, com a superfície completamente disponível, né, para receber essa parcela de água interceptada aqui, né? E aí, chegando então no segundo momento em que já ocorre a ocupação, né, de uma parcela considerável aí da sua superfície pela água interceptada, né, nesse evento de chuva, e chegando finalmente aqui, então, a terceira etapa, quando a superfície da folha e a sua capacidade de suporte de água interceptada já está quase que totalmente preenchida, tá bom? Bom, e aí dentro, né, desse processo de interceptação, a gente pode concluir que a maior parte da interceptação ocorre no início do evento de chuva, né? E vai variando ao longo do tempo, tendendo a zero, tá? Esse gráfico, então, um gráfico típico do volume interceptado pela vegetação no decorrer de um tempo, que mostra aqui que começou a chover, a vegetação seca consegue interceptar mais água, chegando aqui nesse exemplo, né, um pico máximo de 80% de interceptação, e ao longo desse evento de chuva, né, depois que a capacidade de suporte da folhagem, da cobertura vegetal, vai se esvaindo, né, vai chegando ao seu limite máximo, ela tende a até chegar aqui tendendo a zero, tá bom? Bom, e agora nós vamos conhecer os fatores que afetam a precipitação, tá? Então, os fatores são principalmente, né, as características da precipitação, as condições climáticas, também as características da vegetação local, né? E a época do ano, que está diretamente relacionada, né, a todos esses fatores que nós citamos anteriormente, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai, então, começar a analisar cada um deles, tá? Bom, gente, então, iniciando, né, os fatores que afetam a interceptação, como eu disse para vocês, as características da precipitação afeta diretamente, né, na quantidade da parcela de interceptação produzida, tá? Bom, então, para ilustrar isso, eu trouxe aqui para gente um gráfico com 2 eventos de chuva, né? Esses eventos, eles estão diferenciados através da intensidade de chuva. Então, vocês lembram lá na aula de precipitação que a gente conheceu essa variável, né? Intensidade de chuva. E aí, nós temos, então, 2 eventos nomeados como I1 aqui à esquerda e I2 aqui à direita. E esse gráfico me diz, então, que o evento chamado I1, ele é superior, né, ou seja, mais intenso, né, do que o evento chamado I1, tá bom? Então, nesse gráfico, em relação à interceptação, a gente tem que chuvas mais intensas, né, como a descrita, ilustrada aqui nesse gráfico através dessa curva aqui, né, que é o evento de chuva I2. Então, chuvas mais intensas tendem a ter uma parcela de interceptação menor, tá? Em relação às chuvas mais brandas ou chuvas menos intensas, como essa aqui, ilustrada pelo evento I1, tá bom? Então, aqui a gente tem uma parcela de interceptação maior
quando a intensidade é menor, tá bom? Bom, ainda, né, dentro dos fatores que afetam a interceptação, nós temos as condições climáticas, e aqui eu chamo atenção para 3 fatores, para 3 variáveis, né, dentro das condições climáticas que interferem diretamente na interceptação, tá? Então, a primeira delas aqui, essa imagem acima, é a temperatura, né, que vai favorecer a evaporação, né? Então, quanto mais alta for a temperatura, mais evaporação estará acontecendo, né, na superfície da folha, e diminuindo então a quantidade, né, a parcela de água interceptada pela cobertura vegetal, né? Da mesma forma também, né, dessa mesma forma contribui aí a umidade do ar, já que a gente viu em slides anteriores, né, que quanto mais seca tiver a vegetação, quanto mais seca tiver a cobertura vegetal da região, maior é a capacidade, né, de interceptação dela. E também um terceiro item, né, são os ventos, né, aqui representados por essa nuvem, e principalmente na velocidade dos ventos, né, que podem causar aí a precipitação dessas folhas, né, e lançando a gotícula, a parcela interceptada, então, em direção ao solo, tá? Bom, dentre dos fatores que afetam a interceptação, as características da vegetação é um dos mais importantes, né? E aí aqui a gente tem duas imagens que representam isso muito bem. Então, essa imagem aqui abaixo, a gente tem a floresta amazônica, né? E aqui acima é uma área já desmatada de cerrado, né? Então, visivelmente, a gente percebe que nessa área aqui de floresta, a gente tem a interceptação favorecida, né? Então, a capacidade de interceptação dessa cobertura vegetal aqui é muito superior que essa daqui, que é cerrado, né? Cerrado e ainda já desmatado, tá bom? Bom, e ainda dentro da característica da vegetação, né, como um fator que afeta a interceptação, a gente tem também o fator, o índice de área foliar, né, que é o que a gente representa aqui com dois exemplos, né, com três imagens que representam aí essa área foliar, né. Então, aqui a gente tem nessa imagem uma árvore amazônica com folhas gigantes, né? O nome dessa espécie aqui é Cocaloba gigantifolia. E essas folhas dela, cada folha dessa árvore, ela chega até a 2,5 metros, né? Então, também, visivelmente, uma folha, né, uma cobertura vegetal com essas dimensões é capaz de interceptar um volume muito maior do que essas mini folhagens aqui, tá bom? Bom, ainda dentro das características da vegetação, outro fator que interfere, né, na interceptação são os tipos de tronco de cada espécie. Então, a gente tem aqui também dois exemplos. Esse aqui de cima é uma espécie também do cerrado, né, que apresenta assim um tronco mais liso e ela apresenta, né, de 5 a 8% de precipitação incidente, ou seja, favorece, né, o escoamento pelo tronco, tá? Enquanto que esse aqui, ó, que é uma espécie, né, com casca rugosa, ela dificulta a passagem da água aqui, esse escoamento pelo tronco, e então ela contribui com apenas 1 ou 2% ou ainda menos, né, de precipitação incidente, tá bom? Bom, e aí para fechar os fatores que afetam na interceptação, a gente tem aqui a época do ano, né, que como a gente já disse, está relacionado a todos os outros itens já citados anteriormente, principalmente por conta da sazonalidade climática, né, regional,
que em regiões como a nossa aqui do estado do Mato Grosso, que tem períodos de chuvas muito intensos e também períodos de escassez também consideráveis, né? Podem afetar aí na interceptação, né? Diretamente no processo de interceptação. E além disso, também algumas áreas de cultivo que apresentam diferentes fases de colheita e de crescimento, tá bom? Bom, pessoal, e aqui a gente chega então no ponto alto da nossa aula de hoje, que é entender, né, como se faz a medição da interceptação, tá? Nessa imagem, a gente tem um pesquisador com seu equipamento, e aí só por essa imagem a gente já consegue ter uma ideia de por que, entre todas as etapas do ciclo hidrológico, a interceptação ela tem a sua quantificação mais dificultosa, tá? Do que as outras etapas. E aí a gente vai falando sobre isso ao longo da aula ainda, tá? Bom, gente, então para a medição, né, da interceptação, a gente tem algumas equações que nos auxiliam, né? Então, essa equação de interceptação pela cobertura vegetal, que é dada aí pelo ICV, né? Ela é igual à precipitação total, que é a precipitação externa ou fora da área da cobertura vegetal. Eu vou colocar à frente, né, algumas imagens que vai facilitar essa compreensão, menos a precipitação interna e menos a precipitação pelo tronco, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês com as imagens a seguir. Bom, então aqui a gente tem uma parcela de vegetação, né, que eu preciso, então, estudar quantificar a interceptação por essa parcela de vegetação, tá? Então, aqui eu tenho a precipitação total, né, que é dada aqui nesse ponto, né? Então, é fora da influência da cobertura vegetal aqui, ou distante, né, um pouco distante, a 45 graus, ou ainda seria possível fazer aqui acima, tá? A medição. Eu colocaria aqui um pluviógrafo aqui em cima, ou aqui, onde ele está registrado distante, né, em área aberta, distante da influência da precipitação da cobertura vegetal, tá? Aí, gente, depois que eu conseguir ali quantificar a precipitação total, eu vou agora determinar a precipitação interna, ou seja, que está aqui entre a cobertura vegetal, tá? Então, aqui eu tenho outro pluviógrafo aqui, tá? Que ele está entre a cobertura vegetal e vai determinar, então, qual é a parcela de água que vai vencer a cobertura vegetal aqui, tá? Que é dada, então, por PD, que é a precipitação interna, tá? E aí, gente, eu coloquei aqui para vocês um lembretezinho, né, que é necessário usar cerca de 10 vezes mais equipamentos para a medição da precipitação que atravessa a vegetação do que para a precipitação total, tá? Então, se eu precisar de 2 pluviógrafos fora da parcela de cobertura vegetal, de vegetação que eu estou analisando, significa que eu vou precisar de 20 dentro, tá? Para determinar a precipitação interna, tá bom? Bom, e finalmente, então, né, a gente já falou sobre a precipitação total, que está aqui, né, no P, fora da cobertura vegetal. Nós já falamos sobre a precipitação interna, né, que é esse PD aqui. Só falta a gente falar sobre a precipitação do tronco, tá? Então, são inseridos aqui equipamentos nos troncos, né, das árvores aqui da vegetação, que vai coletar essa parcela que escoa pelo tronco, tá bom, gente? Esses equipamentos, eles são específicos, né, para cada vegetação, para cada tipo de vegetação a ser estudado, e essa também é uma dificuldade que contribui aí para a gente
ter dificuldade mesmo em quantificar essa parcela, tá? Interceptada. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês alguns equipamentos, né, utilizados. Então, aqui a gente está vendo essa figura A, são canaletas, né, que estão conduzindo a água aqui para esse registrador, tá? E que são calhas, né, mesmo, que vão aqui registrar a parcela interna, tá bom? Então, aqui seria PD, tá? E aí, aqui também, ó, um funil, uma mangueira que direciona o equipamento inserido, né, dentro da parcela vegetal, que coleta essa água e faz o registro a fim de quantificar, tá? Bom, como eu disse, são equipamentos, né, para medição. Ainda falando sobre equipamentos para medição, né, a gente tem outros exemplos aqui, também são calhas que direcionam a água, tá? Tanto na imagem C quanto na imagem D, a gente tem em diversos ângulos, né? Só que quero destacar aqui para vocês que ainda tem algumas mangueirinhas que levam aqui a água do tronco, tá? Então, lembra que a gente falou do equipamento específico aqui para coletar essa água do tronco? E aí, essa canaleta total aqui, ela estaria ligada a esse recipiente quantificador aqui para coletar a água interna, tá? Bom, aqui um esquema, né, que ilustra bem o que a gente disse sobre o coletor do tronco, né? Então, encaminho a água aqui e vou quantificar em um recipiente graduado, tá bom? E aqui também temos outra imagem, né? Ressaltando aqui, ó, que todos esses recipientes aqui, eles estão lacrados, tá? Bem fechados, que é justamente para a gente não ter outra contribuição, né? Para não dar um falso resultado aqui. Para que a água que entre aqui venha somente, né, dos coletores ou da vegetação interna ou do escoamento do tronco, tá bom? E aqui a gente tem um equipamento mais rudimentar, né, que é mais acessível à pesquisa brasileira, né, utilizando então uma garrafa PET ou ainda galões de água mineral, né, de 20 litros, tá? Bom, pessoal, a estimativa da interceptação ela é dada pela equação de Horton, tá? Que foi desenvolvida lá em 1919 e é utilizada até hoje, tá? Então, essa estimativa ela é dada pela quantidade interceptada, né? O S, que representa a capacidade de armazenamento da vegetação, a V, que é a área vegetada, e a A, que é a área total, né? Além disso, a gente também considera a evapotranspiração e a duração do evento de chuva, que a gente vai analisar, tá bom? Bom, e aí além da equação de Horton, né, a gente tem também algumas modificações por pesquisadores mais atuais, que é aqui a gente trouxe para vocês, né, a modificação por Merian, que traz aqui ainda considerando, né, a precipitação total sobre a capacidade de armazenamento, né, da vegetação. Então, a contribuição que a Merian trouxe foi só essa parte aqui, né, essa etapa da equação, que vai calibrar ela para que a gente tenha respostas mais exatas, dependendo das variáveis que a gente consegue coletar em campo, tá bom? Bom, pessoal, então, como a gente disse anteriormente, S é a capacidade de interceptação pela vegetação, tá? Então, para determinar o S, a gente precisa ter um estudo aí de botânica, né?
avançado para a gente determinar qual é a capacidade de suporte da interceptação pela vegetação. Mas como que a gente faz se a gente não tem todos esses conhecimentos, né? Alguns pesquisadores se dedicam a criar equações que nos auxiliam a estimar esse valor, tá? Então, uma dessas equações é essa que a gente vê aqui, ó. Então, a gente tem CIV, né, que é a capacidade de interceptação pela vegetação, é igual o IAF, que a gente já comentou, né, anteriormente, que é a relação entre a área das folhas, considerando todas as folhas da vegetação de uma região, e a área projetada no solo, tá? Vezes essa função IF, né, que é um parâmetro de interceptação que varia de 0,1 a 0,7, tá? E aí, pessoal, para determinar esse índice de área foliar, né, o IAF, a gente tem também na literatura, né, alguns autores que trazem esses valores tabelados, tá? Então, aqui a gente tem essa tabela que a gente encontra nesse livro aqui do Colichon e Dornelles de 2013, mas que ele faz uma referência a textos anteriores, né? Então, ele traz aí um texto de 2005, um texto de 2002, trazendo o tipo de cobertura e um IAF, né? Ou Índice de Área Foliar médio de acordo com o tipo de cobertura, né? Então, nessa tabela, a gente pode perceber que as florestas, elas têm um índice de área foliar muito maior, né, do que outras regiões, do que outros biomas, outras vegetações, tá? Outras coberturas, na verdade, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada pela atenção hoje. Eu vou colocar para vocês alguns exercícios sobre esse tema, tá? Para a gente ir exercitando e aprimorando, né, os nossos conhecimentos. Tchau, gente, até a próxima!